Shabbat Shalom. Fique à vontade, por favor. Parashá Haazinu antecede Yom Kippur, mas quem dá o nome desse Shabat é a Haftarah, especial desse dia. Esse dia é esse Shabat que está entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, entre os dias de Yamin Noraim, os dias temíveis, que são os últimos momentos para recorrer. Quando que você precisa recorrer a alguma coisa? Quando? Advogado Dr. Ramos, quando que eu preciso recorrer a uma ação? Vamos lá. Shalom, shalom. Quando o decreto nos é desfavorável, aí nós recorremos daquela decisão. Ótimo. Quem já tem os decretos favoráveis para o próximo ano? Quem sabe? E como saber? Então, esses dias são os dias de você juntar provas, não é isso? Eu não sou da área do direito. De você recorrer às leis, à defesa, de você juntar tudo que tem a seu favor, os méritos, as intenções que te levaram ao erro. E qual erro? O erro que você detectou, o erro que consta como peso na balança que desfavorece os decretos positivo para o próximo ano. Shabbat Shuvah nos coloca nos últimos momentos de juntarmos tudo que temos de positivo e de bom para trazer o quê? Equilíbrio. De nós tirarmos o peso daquilo que está desfavorável a nosso favor. Shabbat Shuvah assume o nome da análise dos profetas, que todos nós somos testemunhas e, por que não, sobreviventes do que ocorreu em todas as nossas diásporas, em todos os nossos desastres. Entenderam ou não? Então, nós reunimos mais coisas ao nosso favor do que contra. Nós temos o tempo e temos todas as condições. Você já pensou as pessoas que eram proibidas se declararem judeus no século XVI? Pensaram ou não? Há exatamente a idade do Brasil. Quantos anos tem o país? 523 anos. Em 1492, com a expulsão judaica da Espanha, esses judeus que tornaram-se cristãos novos, eles eram proibidos ter qualquer evidência de que eles eram judeus. A que custo? Ao custo de serem condenados e levados à pena de morte. Vocês viram, pessoal, que nós concluímos o serviço das rezas e da Torá 30 minutos antes. 30 minutos antes, acho que o Shimão vai ter que fazer sozinho os próximos Shabbatot.
E não diminuiu nada. Vocês sentiram o prejuízo? Não. Houve acréscimo das rezas, as bênçãos do Shema foram feitas completas. Com música, sem tradutor. Isso na indústria como que chama-se? Na linha de produção, como que chama? Tem a produção, né? Tem a produção que eles medem e a produtividade, que é o rendimento coletivo e o rendimento individual. Quando você mede os rendimentos individuais. Aí você coloca o Shemuel no próximo Shabat para fazer a mesma coisa. O violão, reza em hebraico, traduz, acrescenta-se as rezas e vocês vão medir se ele vai levar mais tempo ou menos tempo e já tem um parâmetro, você já tem uma referência. Aí compara, 30 minutos antes foi entregue pelo Shimon e o Shemuel vai entregar a que tempo? Aí você tem a produtividade. Né? E assim vamos traçando a eficiência. A eficiência. O Shimon não deixou nem o tempo do delay do YouTube. O YouTube estava ali, ó. Porque tem um delay, né? Para quem está assistindo ao vivo e para quem está acompanhando de casa, tem um prejuízo de segundos ali. E o YouTube estava ali, ó, colado com o que estava acontecendo aqui. Bom, recorrer a um período em que era proibido vocês estarem numa sinagoga, em que vocês poderiam decidir se vou ou não vou. Século XVI, o judaísmo era um crime para os judeus que viviam nesse momento na Península Ibérica. Então a liberdade judaica na diáspora, ela era pontual. Às vezes os judeus da França estavam bem como cidadãos de primeira classe. Mas na outra parte, no leste da Europa, havia perseguição, proibições, restrições e condenações. Enquanto os judeus da França ou da Inglaterra tinham liberdades, os judeus da Península Ibérica sofriam essas restrições. Então, não havia para onde fugir. De repente você estava numa parte da Europa e você fala onde está tendo menos perseguição. Essa era a escolha. Nós recebemos recentemente um rabino do Marrocos. Em que momento que os ibéricos foram para o Marrocos? Em que momento em que eles decidiram fugir para o Oriente Médio, para o Egito? Que eles fugiram para o Iraque. Em quais momentos? Esses são os judeus ibéricos. Fugiram para a Holanda. Nós estamos num Yom Kippur em que temos a permissão de vir à sinagoga. E em qualquer parte da rua, a Yehudit disse que foi percebida num coletivo. E alguém perguntou, és judia? Alguém reparou, falou, é judia? No coletivo. No metrô, no ônibus, no Uber, no aplicativo. E isso é público. O teu judaísmo é livre, é público. Nós estamos vivendo um período de redenção. Esse Yom Kippur nos cai no momento favorável. Isso é bom ou é ruim? Você acha que aqueles judeus do século XVI que tinham que ir escondidos na sinagoga, porque eles morreriam se fossem pegos, que ao invés de uma Magen Davi, ele tinha que andar com um crucifixo pendurado no peito, ele era obrigado. Assim. Esses judeus do século XVI, que rezavam pelo perdão de seus pecados no Yom Kippur, desse período, era mais favorável
ou menos favorável? É uma pergunta redundante, não é? E se nós perguntarmos se é verdade que nós estamos num período mais favorável? Porque o que se revela na perseguição é que nós damos muito mais valor às coisas proibidas. Quando você proíbe de fumar, os que fumam, as pessoas atravessam as fronteiras para conseguir o quê? O proibido. Bebidas, cigarros, outras coisas que existem, proibições, restrições, aventura, adrenalina. E não estou falando de coisas sagradas, de coisa da alma, estou falando de coisas supérfluas. Mas agora nós estamos tratando de uma coisa sagrada e importante, que diz respeito à nossa alma. Quando um judeu se arriscava, sob pena de morte, a ir a uma sinagoga no período de Amin Noraim, no período de Yom Kippur. Detalhe, pessoal, eles eram rejeitados nessas sinagogas. Porque a bênção que antecede Conidré era uma decisão desses judeus que não se submeteram à conversão, de aceitarem ou não esses Benanus e de rezarem ali. Então diz, com a permissão do tribunal terrestre, com a permissão do tribunal celeste, permita que eu possa rezar com esse pecador. Entendeu? Então eles arriscavam a própria vida, e na sinagoga, aonde eles poderiam pensar, ufa, serei acolhido, serei protegido, serei guardado, serei apoiado. Isso era verdade ou não? Não era. Moshe Ben Maimon travou uma briga com as comunidades através das cartas, dando continuidade a uma briga de que o seu pai, que era Dayan, juiz, fez às comunidades a respeito dos judeus que foram convertidos à força. E convertidos por ambas as partes, pelo islamismo e pelo cristianismo, para que fossem recebidos nas comunidades. As intenções, pessoal, das pessoas que enfrentam esses riscos e essas humilhações, estando dentro do lugar que ela deve estar, as intenções das rezas delas pode se medir com a do nosso tempo, em que tudo favorece para você estar na sinagoga? Quais são as nossas dificuldades? Quais são os nossos limites? Quais são as nossas restrições? Quais as nossas dificuldades diante dos judeus que viveram no século XVI, na Península Ibérica? Tem que traçar uma estratégia. Sair de madrugada para não ser percebido pelo caminho, pelos seus vizinhos cristãos velhos, para estar numa sinagoga. Entendeu? Então, com base nisso, pessoal, nós olhamos para tudo que somos hoje e a gente pode aprimorar ainda mais a nossa análise. De fato, quais são as dificuldades que temos hoje para sermos o que queremos ser? Quais são, pessoal? Quais são os limites que você achava que tinha para aprimorar o seu retorno? Podemos mesmo nos comparar, podemos mesmo reclamar de dificuldade diante desse cenário? Não. Então, que não temos um perseguidor, não temos um delator, temos uma sinagoga,
temos as portas abertas, temos um Razan, temos Torá, temos todas as coisas. Quais são as nossas dificuldades? Quais são? Vamos tirar da mesa as nossas dificuldades, porque se nós compararmos com detalhes, nós poderíamos nos envergonhar daquilo que pensamos ser dificuldade para estarmos aqui. Entendeu? Nós somos uma geração que desfrutamos dos atributos de misericórdia. Nós estamos desfrutando da misericórdia divina, talvez sem merecermos. A maior das dificuldades encontrada aqui, ela é comparada a zero, perto daqueles que conseguiam chegar à sinagoga no Shabat que antecede Yom Kippur no século XVI. Entendeu? Então vamos ao que interessa. Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah, Moshe Rabbeinu, ele está exatamente aos pés do monte aonde será sepultado, onde será recolhido. Isso diz respeito dos seus últimos momentos, as suas últimas horas. Ele, como líder, com vasta experiência de quantos anos? 120 anos. Porque primeiro ele foi criado dentro da política, de uma cultura e de uma economia dominante que era o Egito. Ele foi criado na corte como parte da família real. No seu segundo momento, ele viveu em Midian, no exílio, por se posicionar politicamente a favor dos hebreus. 40 anos foi pastor de ovelhas em Midian. E agora, pessoal, da sua experiência de 80 anos, ele vai liderar a semente de Abraham por mais 40 anos. Há experiência nessa liderança ou não? Muito. Qual faculdade poderia preparar esse líder para essa experiência? Qual? Qual universidade que poderia dar esse preparo? Eu não estou falando da vantagem, porque às vezes nós nos apaixonamos pelos atributos da forma como Deus favoreceu a Moshe, dando-lhe uma aproximação distinta de qualquer outro homem. Se não fosse isso, a sua experiência, reconhecendo o comportamento da geração que sai do Egito, da geração que nasce no deserto, das circunstâncias à sua volta e do futuro, Moshe Rabbeinu estava à frente e muito à frente do seu próprio tempo, só nessa análise fria. Ele não era uma divindade, ele era um homem como qualquer um de nós. Agora, as suas vantagens de que qualquer outro pode alcançar, ele mesmo disse. Quando Yehoshua teve ciúme por Eldad e Medad, que profetizavam no acampamento, dos 70 separados para receberem de Moshe Rabbeinu uma porção da sua presença divina, do seu espírito, Yehoshua reclamou: prenda-os, pois estão profetizando no acampamento. O que Moshe desejou? Oxalá que todos vocês alcancem essa experiência e sejam profetas. Vocês vão entender o que eu estou falando. É isso que ele quis dizer. Vocês vão aliviar a minha carga. Vocês viverão Torá. Entendeu? Então, essa vantagem
sobre os atributos divinos que Deus repartiu, tirando de Moisés para 70 homens, é o que a todo momento Moisés desejou que toda a nação tivesse. E isso aconteceu em algum momento ou não? Isso aconteceu de forma coletiva em algum momento da história de Israel, de que todos eles recebessem a revelação divina, como Moisés recebeu? Sim ou não? Houve? Houve ou não houve? Houve sim. Houve um momento na história de 3.700 anos atrás de que todos, digo, homens, mulheres, crianças e velhos, todos eles receberam a mesma revelação, na mesma medida em que Moisés já havia recebido de Deus. Sabe quando? Na outorga da Torá. Porque todos ouviram, todos viram o que Moisés ria, Moisés estava feliz. Sabe que quando você encontra uma coisa e ninguém acredita no que você achou, e que você começa a falar, as pessoas desconfiam disso, falam, esse cara não tomou o gardenal dele. As pessoas pensam que você está estando fora da casinha. Moisés, a todo momento, ele vivia isso, porque ele tinha que convencer a todo momento que ele tinha, de fato, uma relação com Deus. Que Deus falava com ele, ninguém acreditava. E no pé do Sinai, em Shavuot, todos ouviram, viram e sentiram o que a todo momento Moisés tentava convencê-los, dizendo, o Deus de nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, falou comigo. E aí foi tanta a intensidade dessa experiência que eles clamaram a Moisés dizendo, Moisés, fale para Deus o quê? Não fale conosco, fale com você, porque certamente morreremos se Deus continuar falando conosco. Entendeu? Fale você. Nós agora entendemos e aceitamos o que nós duvidávamos, de que a todo momento Deus falava com você. Tanto é que Cora, ele vai fazer uso disso contra Moisés, dizendo, quem você pensa que é, Moisés? Porque toda a comunidade é santa, porque Deus falou com todos. Cora estava errado? Não, Cora estava certo, nesse sentido. Porque nos pés do Sinai, Moshe não precisou rebaixar, mas Deus elevou toda a comunidade do Sinai ao nível de Moshe. Então, quando Yehoshua ben Nun fala, tens tu ciúme por mim? Tomara todos fossem profetas. Então, pessoal, o que Moisés é o nível de que todos nós podemos alcançar, de que qualquer um. Havia um não-judeu que se converteu ao judaísmo, eu não sei se em Pirkei Avot que eu vi isso. Quem se lembrar pode me falar. De que esse judeu falou, eu quero ser um Kohen Gadol, esse gentil, esse goi. Aí ele procurou um e falou, é impossível, você sai fora daqui. E teve um outro sábio que falou, tá bom. Você quer ser um Kohen Gadol? Eu quero ser um Kohen Gadol. Então vamos estudar. E foi estudando. Na metade dos estudos ele entendeu que jamais ele poderia ser um Kohen Gadol. Mas o sábio não tirou
da mente dele o limite que ele poderia alcançar. Não foi tirado dele. Ele descobriu, através dos estudos, os critérios de que precisava para ser um Kohen Gadol, e ele falou, entendi. Jamais eu poderia ser um Kohen Gadol. É o ápice. Foi o que Cora motivou aquilo ali. Aharon é um... Olha. Aharon e Moshe, eles estão prevaricando. Por que Aharon foi vítima de Cora? Por causa dessa visão. No dia 10 de Tishri, esse homem, e nem o próprio Moisés, só o Kohen Gadol, vestia todas as edumentárias para entrar nesse dia no lugar e o homem mais sagrado para pedir a Deus o perdão pelo pecado do povo. Tanto que Alexandre o Grande, quando teve contato, chegando para conquistar a Judéia, ele viu o Kohen Gadol, colocou todas as suas edumentárias. E o Kohen Gadol só pode usar isso quando? Só no dia 10 de Tishri. Mas ele colocou todas as suas edumentárias, como se estivesse pronto para entrar no Santo dos Santos. E quando Alexandre o Grande o viu, ele desce do seu cavalo e se prostra com o rosto no chão, sendo censurado pelos seus generais, dizendo, como que você se dobra diante de um judeu? E Alexandre o Grande diz, porque essa é a visão que eu tenho antes de todas as vitórias que eu tive até hoje. É esse homem que me aparece. Então, Cora tinha, com toda a sua fortuna, riqueza, influência e sabedoria, ele sentia-se ultrajado de não alcançar a posição do humilde Aharon. Qual o nível que você quer chegar, pessoal? Quem está colocando os limites em você? É algum tribunal? O primeiro rabino que eu conversei em São Paulo, ele falou, ninguém pode interpor entre você e Deus. Nem um padre, nem um pastor, nem um rabino, ele disse, e nem um tribunal pode interpor entre você e Deus. Se alguém entrar nessa comunidade e falar, eu quero ser um Kohen Gadol, o que nós aprendemos em Pirkei Avot? Você pode ser. Vamos estudar. O sábio não perguntou se ele era circuncidado, se ele era filho de mãe, se ele já passou por um tribunal de conversão de Giur. Perguntou? Ele foi colocado na mesa dos sábios para estudarem a sabedoria. Vocês acham que o Shimon vai se sentir ultrajado se ele for ultrapassado na produtividade de hoje? Acha que vai? Vocês acham que o Shimon vai falar, caramba, fui superado na marca? O Pablo, nosso conselheiro, vai sentir com prejuízo se alguém alcançar, ultrapassar o seu nível de conhecimento e de informação? Por que nós temos medo de perder a nossa posição, gente? Não é o perfil do Anuncim Brasil. Anuncim Brasil dá oportunidade a todas as pessoas,
alcançarem os seus limites, até para ser um Kohen Gadol. Nós não temos um rabino, mas nós podemos ter um Kohen Gadol, entenderam ou não? Por que não? É como a conversa do louco, que deu conselho para a comunidade na compra do trem do filme... Como chama o filme? Trem da Vida. O que usava o Gardenal. Aí o rabino pergunta: o que você quer ser? Aí ele pensou: eu queria ser rabino. Mas no vilarejo já tem 3. Eu pensei: eu vou ser mais um rabino. Aí eu vi que não tinha nenhum louco, eu falei: eu vou ser o louco. Davi não foi louco? Foi ou não foi? Davi, quando estava diante do rei dos filisteus, a Interpol já estava atrás de Davi. A federal, dentro dos termos que o rei Saul mandou prender e matar, né? E para o lado de fora, a Interpol. Então havia uma força-tarefa de que Davi era mais caçado que o Danilo Gonçalves, que fugiu da... E quando Davi foi pego, porque Davi tinha matado Golias. E matar Golias era o general das forças dos filisteus. Então, ele matou meu general, ele vai morrer. Não é? Então, quando Davi foi pego, o que ele se fez? Ele perguntava assim: cadê o Tatão? Babava. E salivava. E o rei, que tinha ódio, querendo matar Davi, ficou com o quê? Ficou com dó. Falou: solta esse louco. Solta esse louco. Então nós precisamos de todos, pessoal. Aqui nós temos Talit, nós temos Talmud, nós temos Orra e temos Gardenal. Porque a comunidade precisa de todos. Entendeu? Porque às vezes as pessoas que estão consideradas como insanidade, talvez as ideias dela... Moisés não foi considerado como louco? Você chega lá no seu trabalho na segunda-feira e fala: eu falei com Deus. Tudo bem. As pessoas vão entender. Você rezou. Está tudo certo. Mas você começa a tomar decisões e fala: foi Deus que mandou eu fazer isso. Deus me apareceu. Faça isso. E você já vai ser encaminhado para assistência social, para o psicólogo. Vai ser dado folga para você. Vai ser agendado sessões com o psicólogo. E o psiquiatra é que vai mandar o Gardenal para você. Porque a nossa sanidade, os filtros às vezes nos impedem de tomar decisões importantes, entendeu? Então nós precisamos, a comunidade ela precisa de todas as pessoas. Todas as pessoas. Ela precisa do rabino, ela precisa do levi, ela precisa do Cohen, ela precisa do israeli, ela precisa do goi e também precisa do louco. Ela precisa do espião, do Mossad. Entendeu? Moisés, então, está nos seus últimos momentos. E nesses últimos momentos ele está transformando em cântico o que nós já sabíamos através de Kitavô. As maldições prescritas para aqueles que se afastam. Aqueles que se afastam. Então preste bem atenção.
As pessoas perguntam, o próprio Aharon falou assim para Moshe. Eu falei, façam, e de repente surgiu aquele bezerro de ouro. Se fosse o louco que tivesse mandado fazer um bezerro de ouro, ele seria punido com mais severidade ou com menos severidade, na opinião de vocês? Com menos. Se fosse o Levi, o primogênito, que era uma hierarquia, que mandou fazer, ele seria julgado com mais rigor do que o louco ou com menos? Mais. E se fosse o Levi, que se tornou eleito no lugar do primogênito, tivesse ele mandado fazer, ele seria punido com mais ou menos rigor? Mais. Sempre mais. Tá bom. O Navi, o profeta, se fosse um profeta que falou, faça um bezerro de ouro, ele seria castigado com mais rigor, mais severidade do que os outros, ou menos? Mais. E se fosse o Cohen, mais ou menos rigor? E o Cohen Gadol? Vai aumentando o número de estrias do chicote, né? Então, prestem bem atenção nas vantagens e desvantagens que temos de ser o povo sagrado. Prestem atenção de sermos o povo chamado de primogênito. Preste atenção no povo que também é chamado de sacerdote. Porque é o seguinte, se um país de que a sua divindade não é a mesma, sua orientação não é 613, se ele exercer justiça, mesmo sendo idólatra, preste atenção, se ele faz justiça, se ele faz misericórdia, e quando erra, ele se arrepende, vocês acham que Deus vai puni-lo com maior ou menos severidade? Porque nós não falamos que quem mandou fazer o bezerro foi o goi, né? O idólatra. Porque estava tudo certo, estava ou não estava? Às vezes é melhor, mais fácil para nós falarmos assim, não, o bezerro de ouro foi uma influência das misturas que subiram do Egito. Temos alguém para pôr a culpa ou não? Então está tudo certo. Se foi os egípcios que pediram para fazer o bezerro de ouro, qual que é o problema? Aonde está o erro? O Cohen Gadol não podia aceitar. Os Hashmonaim, os Macabeus, matou o sacerdote que iria oferecer um sacrifício de carne de porco. O patriarca dos Macabeus tirou a sua espada, como Pinhas, e matou o Cohen, que faria o sacrifício com carne de porco no lugar sagrado. Na frente dos oficiais da Interpol, da Polícia Federal, fortemente armados. Antes que aquilo acontecesse, ele matou o sacerdote que faria aquilo.
Se fosse Antíoco Epífanes fazer, estava errado? Não, está tudo certo. A idolatria é colocada dentro do lugar sagrado, foi colocado pelo imperador romano. Está tudo certo ou está tudo errado? Está tudo certo. Foi o imperador romano que pediu para pôr o símbolo dentro do nosso lugar sagrado. Agora que não pode, pessoal. E a severidade que isso é tratado é quando nós, com todos esses atributos de vantagens, fazemos as escolhas erradas e mantemos nelas. Porque o erro é o erro, certo? Cometi um erro. Agora, a transgressão deliberada é quando você sabe que aquilo é uma transgressão e você decide fazer a transgressão. Você aceitou o erro a ponto de não achar que não há nenhum problema. Você se convenceu do erro. Então é a esse nível que a Torá de Shabbat Shuvah faz as comparações. Sabe quando você começa a ser comparado com outros povos? Não tem a mãe que fala assim, ó, o filho da Joana tira nota boa. O filho da Joana, eu estou falando Joana porque não tem nenhuma aqui. Fica mais fácil. Não vai sair briga. O filho da Joana que vai na escola, que vai na catequese e na missa, ele tem a nota melhor, ele é educado, é respeitoso, ele ajuda os pobres e vai na missa todos os domingos. Quando você tem que comparar o comportamento do filho da Joana, católico, com o filho do Mordecai, que faz tudo ao contrário. Entenderam ou não? Não respeita os pais, vai mal na escola. É agressivo. Aí, Shabbat Shuvah, ela começa a trazer esses parâmetros de fora, para comparar com quem? Para ser comparado aqui, pessoal. Entenderam ou não? Deus começa a olhar para o comportamento das nações e comparar com os nossos. Nós somos os filhos do Mordecai. Somos nós os filhos do Mordecai. É Deus que está fazendo a comparação. Olha lá para o filho da Joana, tá vendo? Ele indo para a missa. E você não foi? Para o Shabat. Mas o filho do Mordecai foi para a missa. O filho do Mordecai se preocupa com as pessoas menos favorecidas do que ele. O filho da Joana. O filho da Joana fez mais uma igreja. Fabricou lá mais um monte, mais outra igreja. O filho da Joana. O que é mais que o filho de Joana fez de bom? O filho da Joana tem distinção entre o certo e o errado. Então essas comparações do Shabbat Shuvah, elas começam a serem trazidas e comparada com quem? Com aqueles com quem Deus tem maior severidade na hora do castigo. Porque se você olhar para as civilizações que foram destruídas, isso foi menos ou mais severidade? Na opinião de vocês. Sodoma e Gomorra deixou de existir. Foi severidade? Foi ou não foi? Foi severidade. Agora, com um povo que você massacra ele por 2000 anos, é maior a severidade ou menor do que aquele que foi destruído? Por que as pessoas preferem morrer do que enfrentar a punição?
Hã? Você tem que estar vivo para sofrer severidade, porque a morte torna-se um alívio perto daquilo que você tem que enfrentar. A morte é um refúgio. É uma porta de falar, olha, abra uma porta para eu escapar do castigo. Manter um povo por 2000 anos com severidade máxima, pessoal. É por isso que o Mordecai, o Tevier, do violinista no telhado, ele fala assim, não é fácil pertencer ao povo sagrado. Não é fácil. Entendeu? E no Shabbat Shuvah, nós precisamos compreender o nosso lugar no mundo e da forma como Deus está olhando para você em relação aos outros. Porque nós pensamos que o idólatra, ele está cometendo idolatria, fazendo iniquidade, cometendo promiscuidade, cometendo injustiça. Pode ser verdade? Pode, em alguns casos, e outro, não. Qual que é o nosso papel nos parâmetros que o tribunal está olhando para você e olhando para os... Vocês acham que no Yom Kippur, Rosh Hashanah, é só o judeu julgado? Não. No Yom Kippur, nós estamos recorrendo. Nós estamos recorrendo aos maus decretos. Então, quando tem alguém olhando lá do tribunal, olhando para os seus atos, para os atos do Shemuel, ele está sendo comparado dentro do meio ambiente, e quando não, fora. E ai, pessoal, porque os profetas falam assim, o profeta diz assim, que a tua vinha era amarga como as de Sodoma e Gomorra, o fruto da tua vide. A vide não é uma das 7 espécies sagradas de Eretz Israel, mas o profeta diz assim, a tua vide e o teu vinho é mais amargo do que os de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra existe? Não existe. Então, a punição que vai para o povo sagrado, ela é muito mais severa. Muito mais severa. Porque a destruição que Deus propôs lá no começo para Moisés, dizendo, afasta que eu vou destruir todo mundo. Aquilo era um ato de bondade? Não era, era uma severidade. Também, claro que era uma severidade. Mas era uma severidade que acabaria com o problema. Então, quando Moisés diz assim, não pode o Senhor destruir esse povo, as nações vão falar que você não deu conta de conduzi-los à terra que prometeu a eles. Então, Deus recua de não destruir o povo. Entendeu? Mas os profetas, eles começam a comparar as nossas obras, os nossos frutos, com as de quem? Você não está sendo comparado com o Cohen Gadol. Coloca lá o Shemuel, que está usando os gardenal, e fala, olha, Shemuel, o Cohen Gadol está fazendo o tzedakah. O Cohen Gadol está indo para a sinagoga, o Cohen Gadol está fazendo Torá, está fazendo bons atos. Tudo certo nessa comparação. Eu fico até aliviado em ter os meus atos mais baixos do que a do justo, do sábio, do rabino que está acima de nós. Vamos abrir aqui a participação. Estamos sem? Ou do bastão? Cadê o microfone de bastão? Dá para pôr aqui. Tá ligado, pode falar. Shabbat Shalom. Logo do início, o Morê perguntou assim, por que recorremos? E aí eu respondi, porque é possível que tenha havido maus decretos.
E o Morê retornou com uma segunda pergunta: como saber se nós tivermos bons decretos ou não para pedir o recurso? Para poder estar aqui orando a Deus e pedindo que olhe para nós e nos perdoe. E eu estou desde aquele momento lembrando aqui da passagem da Paraxá, quando diz assim que em um dado momento o povo entra na terra de Israel, engorda, fica com fortuna, fica bem na terra economicamente, ocupando uma terra que eles não trabalharam para que ela produzisse, recebendo casas prontas, e ainda assim, depois de enriquecidos, se afastam da Torá, porque começam a se esquecer dos preceitos de Deus. Então, como é que eu vou saber se eu estou com o decreto favorável ou não? Eu olho para mim primeiro pelos 10 mandamentos. Se eu estou conseguindo guardar o básico dos 10 mandamentos. Eu estou conseguindo honrar a Deus? Colocar Ele acima de todas as coisas? Eu estou conseguindo manter a minha aliança com o Shabá? E aí, nesse aspecto, quando fala do Shabá, eu me lembro que lá em Cuiabá, que é uma cidade que está a 1.900 quilômetros distante dessa casa, distante da Torá, que está bem ali, ao alcance do meu braço, várias vezes eu pensei assim, como eu queria estar ali para poder participar do Shabá. E hoje eu estou aqui com a graça de Deus, eu e minha família. E aí eu penso, como foi dito também pelo Morê, há pessoas que estão aqui perto, têm o acesso, têm como chegar, têm a Torá, têm o Kipá, têm o Talit, e ainda não estão aqui conosco, como eu imaginei que estariam. Eu imaginei que aqui estaria cheio de gente e eu ainda vejo cadeiras vazias. E, olhando ainda para os 10 mandamentos, eu tenho roubado? Será que eu tenho roubado o tempo das pessoas, a esperança das pessoas? Será que eu tenho roubado o ânimo das pessoas? Será que eu plantei no coração da pessoa uma expectativa e depois eu fui lá e roubei dela a possibilidade de alcançar aquela expectativa? Será que eu fiz uma promessa que não cumpri e roubei da pessoa um sonho? Que se isso aconteceu, eu tenho motivos para pedir perdão a Deus e que nesse Yom Kippur Ele possa me auxiliar, me dar força para que eu possa entrar um novo ano com condições de atravessar o que eu preciso atravessar. Eu preciso olhar para saber se eu não adulterei. Eu preciso olhar para saber se eu me mantive fiel à minha companheira. Se eu fui capaz de lidar com outras senhoras sem olhar com cobiça para elas. Se eu fui capaz de ver o meu irmão que tem uma condição melhor que a minha e não cobiçar o que era dele. Então eu comecei a fazer essa pergunta para mim mesmo depois que o Morê perguntou: quem é que sabe se está com bons decretos? Então o meu primeiro norte é esse, é olhar para os 10 mandamentos. Saber se eu estou conseguindo manter o mínimo para que eu seja merecedor de bons decretos. E eu sei que eu sou falho, eu sei que eu erro, eu sei que eu ainda consigo fazer coisas boas, mas em dados momentos eu ainda peco. Eu sei que às vezes eu deixo a desejar. E graças a Deus eu consigo olhar para mim e perceber que eu ainda sou falho. Porque no momento que eu começar a olhar para mim e achar que eu só acerto, é quando eu corro o maior risco de achar que eu estou acima do que a Torá está me ensinando. Então é um cuidado que eu tenho de saber que eu sou pequeno, que eu estou aprendendo a caminhar, estou aprendendo a fortalecer minhas pernas, estou aprendendo a fortalecer o meu coração e meu sentimento, e olhar para essa casa e olhar para as pessoas que aqui eu tenho feito amizade. Alguns já me chamam de irmão, não só porque é uma formalidade, mas porque tem um sentimento de irmandade mesmo.
E eu rogo a Deus assim para que todos nós possamos nos pesar, para que todos nós possamos assim, sinceramente, prestar atenção naquilo que a gente fez, naquilo que a gente deixou de fazer e encontrar uma forma de nos pacificar com Deus. Se eu tiver a oportunidade de buscar uma pessoa que eu tenha ofendido ou causado um mal, ou roubado-lhe uma esperança, e me desculpar com essa pessoa, agora é o momento, porque segunda-feira está bem aí. Se não é possível, que Deus me perdoe, que Deus me abençoe e que mande bons decretos para mim e que possa apagar as minhas faltas, que possa me escrever no livro da vida, da saúde, da prosperidade, de uma vida tranquila, a mim e a todos nós que aqui estamos, aqueles que nos acompanham, meus filhos que estão distantes daqui, as famílias de todos aqueles que nos assistem. Desejo que esse raio de esperança alcance a todos nós e possamos todos nós sermos felizes. Baruch Hashem. Amém. Quantos quilômetros de Cuiabá aqui, doutor Ramos? 1.900. Por quantas sinagogas você passou vindo a Curitiba para passar Rosh Hashanah e Yom Kippur? Por quantas? No mínimo uma de cada cidade. No mínimo. Entendeu, pessoal? Entende ou não? Então, esse efeito eleva o nível de toda essa comunidade. O que essa família decidiram fazer, vocês acham que eles não deixaram nada lá para trás? Tem crianças, né? Tem negócios. Muitas coisas lá, eles pausaram e atravessaram aqui, ó, o país para estar aqui. Então, esse ato para passar o Yom Kippur, para passar o Rosh Hashanah, ele eleva assim, ó, ele eleva o patamar, o nível desta comunidade. Imagine dessa família, entendeu? Esses esforços, ele é traçado por esses parâmetros assim, comparativos. Eu tive com o Shimon há 5 anos atrás, e nós conversávamos com um conhecido católico. E ele era ele não faz parte do clérigo católico, mas ele envolve-se diretamente para construir igrejas, paróquias, dioceses. Ele conhece tudo como funciona esse negócio aí. E, de repente, ele parou para nos contar como que é formada lá uma paróquia para se transformar numa igreja. E vocês não vão aprender isso não, né? Mas isso, pessoal, é comparado com aquilo que vivemos para constituir o minyan no lugar, para construir uma sinagoga, para comprar uma Torá. A que tempo que nós levamos em relação a cada paróquia que ele planta. E ele não está fazendo isso com pessoas ricas, não. Ele está fazendo com pessoas de todos os níveis, como nós. Ele tem um público igual, no sentido econômico, das mais diferentes posições sociais, mas ele tem um poder de engajamento incrível que nós não temos. Ele falou assim: eu faço uma quermesse lá num assentamento lá onde tem... Ali sai primeiro uma igreja. Quando tem assentamento, a primeira coisa que sai lá é o quê? Ele falou para nós. Falei, tá, mas como que é feito? Ele falou assim: primeiro eu chego nos fazendeiros e falo, preciso de 5 boi. Eu falei, eles dão? Não, eles deram 10. Quando que ele pediu? 5. Aí eu olhei para o Shimon e falei, Deus tenha misericórdia dos nossos fazendeiros. Que Hashem tenha piedade dos nossos fazendeiros.
Então ele falou como que ele faz uma quermesse. Aí, como ele consegue cada item? Nas famílias, todos participam. As Brenda, Brenda que chama? As pessoas levam lá fubá, arroz e montam lá os kits. E os brindes que as pessoas vão lá e... Não tem um dinheiro lá no pau de sebo lá em cima? Não tem? R$1.000 lá? Tem. Então, pessoal, para cada esforço, quando termina uma quermesse, ele falou que faz 2 paróquias com arrecadação. Ele arrecada R$120 mil por quermesse. Entendeu ou não? Quando termina aquele negócio ali, o que existe? 2 paróquias. Aí nós levamos no mesmo tempo, para fazermos as coisas sagradas que nós recebemos da revelação da Torá. Shabbat Shuvah, você está sendo comparado, você fala, não, mas eu tenho as minhas limitações. Você pensa que você está sendo comparado com quem? Você acha que Deus é injusto de comparar você com Cohen Gadol? Você acha que as suas prioridades estão sendo comparadas a alguém que tem uma fortuna de milhões na conta? Não. As suas prioridades, sua capacidade econômica, o seu tempo, suas prioridades estão sendo comparado com pessoas que estão no mesmo nível econômico, cultural, social, de pessoas que não fazem o Shema. Entendeu? É isso que está acontecendo. Porque Shabbat Shuvah, para nós finalizarmos, me perdoe, Rabi, agora mesmo. Shabbat Shalom. Quiero agradecer a todos nuestros radioescuchas que están en sintonía con nosotros. Estamos hablando sobre Asainú, que es escuchar la voz de Dios. Y la voz del Eterno se califica en 2 maneras. La primera manera es en el presente. ¿Qué vamos a escoger? ¿Hacer lo bueno o hacer lo malo? Lo malo en Asainú nos dice las consecuencias muy tristes de los castigos que vamos a recibir. Pero también nos habla del presente, las bendiciones, el destaque que vamos a tener delante del Eterno. Meus amados, eu sou muito satisfeito porque o meu médico falou que estou melhorando. E pela graça do Eterno e as vossas intercessões, estou aqui firme. Bem, eu queria apenas colocar 3 coisas, bem rapidinho, pela exiguidade de nosso tempo, que é o seguinte: Asainú tem uma mensagem, de acordo com nossos comentaristas, do presente, passado e futuro. O que nós temos no presente? No presente temos a oportunidade de ouvir o que Moshe falou na sua poesia, em sentido de castigo, em sentido de Deus derramar uma calamidade em cima daquele que não escuta, que não obedece. Mas quando nós atemos aqui a Haftará, o Eterno dá uma promessa e diz o seguinte: a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu do manto de justiça. Vocês que estão aqui na sinagoga, vocês que estão nos ouvindo através do chat, vocês são bem-aventurados, e essas palavras de promessa vos alcança e vos envolve. E diz o seguinte: e será uma coroa de glória na mão do Eterno, e um diadema real na mão do seu Deus. E continua falando:
Agora, quando falamos do presente, é para nós analisarmos em que patamar estamos, como estamos com nossa comunhão, como estamos, como o Rosh falou, a nossa produtividade espiritual. Será que o Eterno está satisfeito da maneira que estamos nos comportando, da maneira que levamos a sério a sinagoga, a nossa presença aqui, a nossa contribuição financeira, esse aconchego de amor, de consideração? Como será que está isso ali? Porque no presente nos leva a considerar que essas coisas positivas vai nos levar para mais perto do Eterno. E o passado? Microfone. Fala no microfone. E o passado? O passado está uma evidência do testemunho daqueles que não guardaram, daqueles que não observaram. O que aconteceu com o nosso povo? As calamidades que na poesia de Moshe demonstra. E isso inclui hoje aquelas pessoas também que não têm sensibilidade, estão totalmente empedrados seus ouvidos, seus corações para ouvir. Então, o que nós temos? Presente, passado e o futuro. Vamos escolher aquilo que é melhor para nós. E Yom Kippur está aí para sermos inscritos no livro da vida. Amém. Mais alguém ia falar? Elisha? Yoná recebe uma missão difícil. É a leitura que fazemos de Minhá de Yom Kippur. Yoná recebe uma missão de advertir uma nação idólatra, Nínive, dizendo: vá e denuncie as obras de Nínive e o que está decretado contra ela. O que Yoná faz? Foge. Yoná foge, mas não escapou da missão dele, porque ele é colocado de volta na missão dele. A baleia devolveu, ou o grande peixe. Os cientistas que se virem explicar. Voltou, foi colocado lá. Lá na missão, ele torcia pelo quê? Ele torcia pela destruição, pela ruína. Ou não? Quando eles se arrependem, Yoná, ele entra numa depressão a ponto de pedir a morte. Ele preferiu morrer. Aí nós perguntamos, por que Abraham interpela por Sodoma, procurando o mínimo de 10 justos para não destruir a cidade, e Yoná fica frustrado em conseguir salvar toda uma cidade da destruição? Qual que é a diferença? A diferença é que Abraham não tinha ainda nos seus filhos uma iniquidade que poderia ser comparada à de Sodoma. Yoná tinha. Yoná sabia que os filhos de Mordecai, suas obras estavam iguais às de Nínive. E quando, no cálculo de Yoná, Jonas, ele vê que Deus perdoou Nínive porque eles se arrependeram, ele pensou: Israel, com Cohen Gadol, com templo, com Torá, com Levi, com rabinos, com profetas, e se eles não se arrependerem, com qual severidade seremos julgados? Entenderam ou não? A depressão de Yoná? Yoná ficou feliz por Nínive ser salva. Yoná ficou depressivo pelo que Deus aplicaria a Israel comparado a Nínive. Essa foi a depressão de Yoná.
Ioná tem a justiça de Abraão a ponto de desejar o bem-estar e a saúde até dos idólatras. Mas no cálculo de Ioná, ele começou a pensar e falou: se Deus perdoou Nínive, porque se arrependeram, eles não têm Torá, eles não têm profetas, eles não têm Moisés, eles não têm Levi, eles não têm rabinos, eles não têm tribunais, eles não têm sinagogas. Eles pediram perdão, se arrependeram e Deus mudou o decreto deles. Ioná conhecia Kitavô? Sim ou não? Ioná conhecia a Parashá Ha'azinu? Conhecia. Ioná é um profeta judeu. Ioná conhecia a Torá ou não? Ioná sabe dos decretos bons e ruins que está sobre o povo sagrado? Sim ou não? Esse é o motivo da depressão de Ioná. Ele traçou no seu cálculo, porque se nós, que temos tudo isso, e não nos arrependemos, qual será a severidade de Deus contra nós? Qual será, meu Deus do céu? Rahem, perdoe os nossos fazendeiros, perdoe as nossas mulheres, perdoe as nossas crianças, perdoe os nossos homens. Não compare as nossas sinagogas com os templos das idolatrias. Não olhem para os nossos esforços comparado a dos idólatras. É isso que Ioná calculou. Rahem, Senhor, não olhe para a nossa negligência. Porque maior é a severidade, pessoal, para os Coanim, que somos nós, do que para eles. O nosso tribunal que vamos enfrentar para recorrer o perdão dos nossos pecados, ele diz respeito ao indivíduo, ao Shemuel, ao Yosef, ao Yehoshua, ao Elisha, ao Noa, cada um à parte. Cada um vai comparecer diante do tribunal e pedir as devidas misericórdias. Porque nós não podemos justificar. Se eu falar que eu não tive tempo, eu posso ser comparado a um idólatra. Se eu falar que eu não tive recurso, eu posso ter os meus recursos comparados a de um não-judeu. Se eu falar que eu não sabia, aí vem Davi e diz assim: se não for a tua Torá, se não for a tua Torá falar dos meus pecados, como poderia eu conhecer os meus próprios erros? Eu também não posso falar que eu não sabia. Eu não posso falar que eu não tinha um professor, porque tem Moshe, tem os profetas, tem os rabinos, tem Torá, tem Talmud, tem tudo, em 5 níveis de interpretação. Não posso falar que eu não conhecia, não posso falar que eu não tive professor. Então, pessoal, qual a melhor forma de se defender? É reconhecendo a nossa fragilidade, as nossas limitações, reconhecendo a nossa negligência. Não podemos dar desculpas. Não podemos transferir a culpa. Porque, do contrário, você pode ter um idólatra tendo comparação dos mesmos, da sua mesma proporção. Você acha que Deus é injusto? Ele não é injusto, não. Ele pode achar um Shemuel cristão e comparar com o Shemuel judeu. Ele pode achar um Yosef árabe e comparar com o Yosef judeu.
Não tem lá o filme chamado As Aventuras do Rabi Yaakov? Lá tinha 3 personalidades. O Rabi Jacó, que era um cristão, não é? Quem assistiu sabe do que eu estou falando. O Shilomo, que era um judeu, e o Islame, que era um árabe. Os 3 estavam ali. Na comédia As Aventuras do Rabi Yaakov. Lá, no final, o Shilomo é o judeu e o Islame é o Shilomo em árabe, não é? É o mesmo... Islame e Shilomo é o mesmo nome. Então, de repente, o Yosef pode ser trazido um José, um São José, para ser comparado com Yosef. O Shemuel, um Samuel, pode ser trazido para ser comparado a ele. Quem mais pode ser trazido? Então, vamos recorrer a Hashem, dizendo: reconheça a minha negligência, reconheça as minhas falhas. Eu não quis fazer certo, eu quis fazer o errado, porque é a melhor coisa do que você pedir, inventar desculpas esfarrapadas para você mesmo. Então começa a ser sincero com você mesmo, porque o tribunal celeste, ele está no seu subconsciente, no Yetzer Tov, naquele cara sincero que você é, naquela mulher sincera que você é, para aceitar o seu pedido e reconhecimento de dívida. Porque só pode ser perdoado aquele que terceiriza a culpa ou aquele que se arrepende. Aquele que transfere a culpa chama-se de bode. Quem que é o bode expiatório? No Yom Kippur. Por que nós temos 2 bodes? Por que nós temos 2 bodes no dia 10 de Tishrei? Os 2 recebiam. Os 2 faziam parte do cerimonial. E os 2 eram conhecidos no seu íntimo por Deus. Porque o Kohen Gadol recebia 2 animais idênticos. O Kohen Gadol não sabia qual seria para Deus e o qual seria para Azazel. Ele tinha que decidir, através do Urim e o Tumim, do sorteio, qual que Deus havia escolhido para ser dele. Mas o da Azazel também fazia parte do rito de purificação e transferência de pecados. Entendeu? Então nós vamos fazer os cálculos de Yoná. Isso nos ajuda, pessoal, a não pensarmos que somos melhores do que os não-judeus. Não somos. Ah lá, o goi com o crucifixo no peito. Cuidado. Cuidado. Respeite. Porque os anjos que visitaram Abraham na tenda, no dia da recordação, o Talmud diz que eles foram disfarçados de goi, de idólatras. Eles não chegaram de peote. Eles não fizeram Shalom Aleichem. Os anjos que foram recebidos por Abraham foram disfarçados de idólatras. Mais um motivo para termos cuidado. E que esse Yom Kippur, pessoal, vamos reunir, porque eu, o Shemuel, que falo com vocês, eu quero trocar de carro. Vocês podem até achar que eu não mereço, mas eu quero. Quero dar uma casa melhor para os meus filhos. Quero que eles estudem com uma educação de primeira, a melhor que tiver. Quero ter momento de férias em lugares inusitados, lindos, tudo aquilo que a natureza fez de melhor para nós. Balneário, Natal, aonde mais? As ilhas do Havaí, eu quero isso. Vocês não querem? O Shemuel quer. Eu quero que essa sinagoga seja mais rica, a mais linda, mas que nunca ela perca
ela nunca perca a oportunidade de receber todos. Eu quero ser mais rico do que eu fui em 5.783. Eu quero ter condições de fazer assim, eu vou escolher quantas pessoas eu vou ajudar. Hoje eu quero ajudar 10 pessoas diferentes. Eu quero trazer uma outra Torá, uma Torá Askenazi para essa sinagoga, para os sefaraditas não inflarem o ego. Talvez no Bat Mitzvah da minha filha eu traga uma Torá Askenazi para trazer equilíbrio a essa sinagoga. Eu vou pedir tudo isso no dia que eu tenho que pedir perdão. Entendeu, pessoal? No dia que eu tenho que pedir perdão. E por que eu preciso de tudo isso? Eu preciso ter metas e objetivos claros com aquilo que eu preciso. Eu preciso ter mais saúde do que eu tive. Eu preciso ter mais dinheiro. O tempo eu não posso pedir porque é o mesmo do teu. Eu tenho as mesmas 24 horas do presidente do Brasil, do presidente de qualquer outro país, de que nós julgamos e que eles têm uma agenda extremamente lotadas. E aí, no nosso tempo, aí eu posso decidir se eu preciso pedir. A Torá diz, o Salmo 90 diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias. Quantas horas tem o dia? Ensina-nos a contar os nossos dias. Eu preciso sair da procrastinação, de perder tempo com coisas que não me leva a coisas. Eu preciso saber administrar o tempo, que é o mesmo teu. Eu preciso estar na posição segura, não posso ter medo, não posso ter depressão. Eu tenho que estar no equilíbrio das minhas condições mentais. Eu preciso de tudo isso, pessoal, para o próximo ano. Preciso que os meus filhos tenham saúde e segurança. Preciso que essa comunidade seja mais unida. Preciso dos meus familiares, da minha mãe, dos meus irmãos, do meu sogro, da minha sogra, dos meus cunhados, e que eles também estejam todos bem. É o que eu tenho para pedir desde Rosh Hashanah. Estou insistindo de que eu possa merecer isso diante da misericórdia do Santo Bendito seja Ele. Não acho que eu mereço, é por isso que eu estou pedindo perdão no dia do Yom Kippur. Eu estou pedindo mais dinheiro daquilo que eu não usei com racionalidade. Eu estou pedindo discernimento do tempo, do mau uso que eu fiz no último ano. Quero ler mais, quero estudar mais, quero conhecer mais. Quero me dedicar mais às pessoas. E tudo isso precisa estar em nossa mente, porque do contrário, para que precisaríamos de perdão? Porque os decretos que serão dados agora nesse Yom Kippur diz respeito às suas condições. O quanto que você vai ter de saúde, de dinheiro, de tempo, de controle, se você vai estar em cima ou permita, Hashem, que estejamos nas cabeças. Permita, Hashem, que sejamos abençoados ao entrar e ao sair. Que os desígnios daqueles que nos odeiam sejam frustrados. Que os nossos inimigos sintam-se envergonhados. E que desejem estar do nosso lado. Olha, pessoal, nós tivemos boas experiências nesse ano. Eu acredito que todos, se não a maioria de nós, tivemos bons decretos no último ano. Mas eu estou querendo mais do que foi o ano passado. Mais. Nós temos muitas coisas a serem feitas. Nós.
Mas nós só vamos conseguir se o Fábio também estiver nas cabeças. Se o Neujor também estiver nas cabeças. Se todos nós subirmos, nós alcançaremos. Não há vantagem se só o Shemuel conseguir. Nós precisamos chegarem juntos. E se nós estamos no Shabbat Shuvah, pessoal, é porque nós temos mais condições de chegarmos lá no Yom Kippur, em posse de uma consciência do papel que fizemos e do papel que pretendemos fazer para o próximo ano. Entendeu? Saúde, precisamos de saúde para os nossos filhos, para as esposas, para os esposos. Que Deus nos abençoe aos olhos de todos aqueles que nos veem. Né? Com humildade, pessoal, com racionalidade, e nós chegaremos lá. Com os cálculos de Yoná, nós vamos saber nos humilhar no dia da aflição. Porque a Torá diz assim: e afligireis vossas almas. É um jejum de 25 horas. Vamos nos abster de beber e de comer. Vamos tomar o nosso último banho na tarde de domingo, passar o desodorante, as coisas que você precisa, nos abstermos do luxo, que está representado e muito bem representado no couro, trabalhado, dos nossos sapatos, das nossas cintas. Vamos colocar o quitel. Qual o efeito do quitel? Você sabe que toda hora nós estamos colocando a mão no bolso. O que entra no bolso? Entra e sai do bolso. Riqueza. A mortalha que nós usamos no Yom Kippur, em Rosh Hashanah, nos impede, falando que nós não temos nada no dia do nosso tribunal. Não é isso? Você não coloca a chave do teu carrão no bolso. Você não coloca o iPhone de 14 mil reais no bolso. Coloca ou não? Você não coloca o seu banco digital, o seu Pix, né? Agora você fala assim, quanto é? Você tira e faz a transferência digital. Então, na mortalha, no quitel que nós usamos quando casamos. Por que quando casamos? Porque quando casamos é um Yom Kippur para o casal. No casamento, qual é o dia dos namorados? 15 de Ave. Então vamos falar do calendário hebraico agora. 15 de Ave é o dia dos namorados, não é? Tu B'Av, não é isso? É o dia dos namorados. Por quê? No casamento, quando se casam, o homem e a mulher eles são perdoados de todos os seus pecados. É um recomeço. Eles começam a vida zerados, sem dívidas. Entendeu? Então a mortalha é usada pelo homem no dia do casamento, no dia do Yom Kippur, no dia de Rosh Hashanah e no Kiddush de Pessa. Porque nós nos abstemos de tudo, do beber, do comer, e daquilo que nos faz pensar que estamos por cima, do quanto que tem na tua conta, do carro que te leva para cima e para baixo, daquilo que te faz pensar que você está por cima. No dia do teu julgamento, você vai chegar com essa prepotência? A Torá diz assim, afligireis vossas almas. O jejum dá mau hálito, dá dor de cabeça, cai a pressão, dá mal-estar. E se fosse só o jejum,
Nós teremos que enfrentar o Shimon nessa produtividade para rezar o dia inteiro, meu Deus do céu. Tenha misericórdia. Kol Nidrei, Shaharit, Musaf, Minha, Neilá, Arvit, 25 horas. Quando você virar um anjo, o Pablo falou, a sopa está pronta. E você volta de novo para o seu próprio lugar. Então, quando você estiver quase virando o nível de Moshe Rabbeinu na profecia, que você fala, Moisés, fale tu por nós ou morreremos, chega o Pablo e fala, está pronto. E vai trazer água para o Razan. Que esse Yom Kippur seja para todos nós. Seja para todos vocês que estão nos acompanhando de casa. Para a tua família, para a tua esposa, para o teu filho. Seja uma oportunidade de crescimento. Da evolução da alma. Que todos os efeitos positivos que você conseguiu reunir de Torá, dos méritos da Tzedakah, de todos os seus esforços, sejam favoráveis a você no dia do perdão. O dono da Casas Bahia, Samuel Klein, todos os anos, ele perdoava 1000 inadimplentes das Casas Bahias. Ele mandava escolher. Todo Yom Kippur. Todo Yom Kippur, 1000 clientes da Casas Bahia recebiam cartas com declaração de perdão das dívidas. Quando tem alguém te devendo, e aquele dinheiro está sendo contado ali, ou para os rendimentos, ou para os compromissos. Aí você resolve perdoar a dívida, certo? Mas se ele pedir de novo um crédito para você depois que você já perdoou, é outra coisa, não é? Uma coisa é você perdoar a dívida. Você fala, é melhor eu perdoar. Vou perdoar. Mas aí, com a carta de perdão da dívida, ele convidava os 1000 perdoados a comprarem de novo, com saldo para gastar lá. O Rebbe que entregava lá $1 para cada pessoa que entrava, comparado ao homem que faz aviãozinho de... Aviãozinho do quê? Nós precisamos, pessoal. Se você quer ter fartura... Quando que você tem fartura? Eu vi nesse Rosh Hashanah, no comportamento que nós comemos. Quando os buffets estão ali e que não há ninguém controlando o volume de coisa que você está pegando, e as pessoas colocam ali, das mais diferentes, assim, sem se preocupar. É bom ou não é? Ao ponto de você permitir que seja jogado fora, assim, como que é? O mignon, e no lixo, assim. Isso é fartura. No segundo momento, nós vamos comparar desperdício, mas vamos falar depois disso aí. Mas quando você perdoa a pessoa de uma dívida, absolve a pessoa de uma dívida, e quando você convida ela para voltar a comprar, estou perdoando da dívida, como que você está? Se o cara não te pagou a dívida, ele está bem das pernas? Está ou não está? Claro que não, ele está moído. Então, só você perdoar da dívida, você fala assim, você está perdoado da dívida que você tinha comigo, está zerada. E eu tenho lá mais um saldo de 10.000 se você precisar. Como que estão as coisas? E quando você pega e começa a distribuir de tzedakah,
você começa a induzir o tribunal celeste para aquilo que você quer ser no próximo ano. Porque aquele que perdoa a dívida é porque ele está seguro. Aquele que faz de tzedakah, ele está tendo de sobra a ponto de fazer ajuda. Induza o tribunal positivamente a seu favor. Tem decreto de morte? Tem decreto de escassez? Faça como o judeu condenado à morte pelo rei, que no dia da festa em que todos foram livres, todos foram libertos para o dia de festa. E nesse dia, tudo que o rei fala vira-se lei, torna-se decreto. E aquele judeu solto para festejar com os outros súditos, ele chega próximo do rei, ele pega o vinho, e no momento de maior descontração do rei, ele grita, Lehaim! E o rei espontaneamente foi induzido a falar, Lehaim, olhando para o homem que estava com decreto de morte. O que aquilo se tornou? Um decreto positivo para que ele fosse absolvido da morte. Você está decretado a ficar doente, a ter prejuízos, a ter apertos, ou até morrer, induz o tribunal. Convença o tribunal que você é mais útil com saúde, com dinheiro, com tempo, no controle das coisas, na cabeça das coisas, do que o contrário. Pense, induz o tribunal a seu favor. Force que os seus decretos sejam mudados. Entendeu? E se preparem que o ano que vem eu vou trocar de carro. Se preparem. Inclusive o conselho fiscal da sinagoga vai ter que trabalhar mais, porque as pessoas vão perguntar assim, como que está o caixa da sinagoga? Será que o Shemuel está trocando de carro de novo? Aí tem que ter o conselho fiscal para falar, não tem nada a ver com... Isso dá trabalho, não dá? É. Porque quando você vê o Shemuel andando com o carrinho ali, está todo mundo sabendo que as coisas estão tranquilas. Mas se ele começa a trocar de carro assim com uma certa frequência, as pessoas começam a coçar a cabeça assim, e falar, meu Deus, né? Como... Não é, Rabi? Mas o cara viajou de novo com a família. Que todos vocês possam fazer isso. Com muita saúde, com muito controle emocional. Muita saúde mental. No domínio das coisas, no controle das coisas. E que, a ponto, quando você perceber que os seus inimigos estão se aproximando, quando ele perguntar, como que eu uso essa quipazinha aí? Será que eu posso usar também? Você vai entender que o efeito do seu decreto positivo está influenciando os que te odeiam, os que queriam o teu mal, os que torciam para que tudo desse errado a você, eles começam a serem confundidos e falar, meu Deus do céu, porque você só se une com aquilo que é mais forte que você, é ou não é? Você se une a coisas fracas, pequenas, irrelevantes. Nós só nos aproximamos, às vezes até de forma intencional, inconsciente, mas a nossa tendência é estar perto de coisas valiosas, grandiosas, poderosas, seguras e relevantes. E se isso está acontecendo com você, das pessoas estão se aproximando de você, elas estão te rodeando, é porque você criou essa onda, como foi em Purim. E para os judeus, todos, foi isso luz? Todos, foi isso luz? Alegria, regozijo e preciosidade. E assim
seja conosco também. Porque o copo da salvação, o cálice da salvação, alcançarei. E o nome do Eterno proclamarei. E amanhã, pessoal, domingo, 9 da manhã, Shacharit. O último dia de você consultar os advogados, a defesa, preparar a defesa, que é o Yetzer Tov, seu advogado. É o Yetzer Tov que fala assim, vai para a sinagoga, faz de tzedakah. É o seu advogado, aquele cara chato. Você está com sono, ele fala, ei, levanta e vá para a sinagoga. É o seu Yetzer Tov que convence você a pôr a mão no bolso para fazer o bem às pessoas. É aquele que convence você a pôr a mão no bolso para aperfeiçoar a sua sinagoga. Eu não quero chegar no Yom Kippur do próximo ano estando sentados nessas cadeiras pretas. Não podemos mais. No próximo Yom Kippur, essa sinagoga ela tem que estar pronta para não ter mais nada o que fazer. Para nós procurarmos coisas para fazer e falar, precisa pintar essas paredes? Alguém fala, não, ela foi pintada já há 2 meses. Então vamos trocar esse piso. Tem um porcelanato mais bonito. Por quê, pessoal? É o lugar que nós rezamos e descarregamos todas as nossas impurezas, todas as nossas más energias, elas são acumuladas nesse lugar. É por isso que o Kohen Gadol, ele tinha 2 animais. Todas as impurezas, de todos os perdões de pecado que eram feitos no decorrer do ano, aquilo também era para a purificação do lugar sagrado. Ezequiel diz que o lugar era purificado do pecado. Entendeu? O rito. E como diz os profetas dessa Haftarah, de Shabbat Shuvah, que as minhas orações sejam aceitas no lugar de novilhos e sacrifícios. Porque o nosso suor é a queima da gordura, o nosso jejum é a queima da gordura, o arrependimento das nossas fofocas é o incenso, e a nossa sinceridade, as nossas intenções está no Salmo 51. De que Deus não rejeita um coração, um coração contrito e arrependido. Deus não rejeitará, disse Davi. Disse Davi em que momento? No momento em que ele precisava de dinheiro. É ou não é? Davi disse isso no momento em que ele precisava de perdão. De que Deus não rejeitará um coração contrito e arrependido. É o efeito do nosso Yom Kippur.